Vamos falar agora de princípios do direito do trabalho. Só ajeitar aqui um negocinho, coisa bem simples e tal. Ok, vamos lá. Princípio do indúbio pro operário ou pró mísero. Segundo Luiz de Pinto, entre os odds termos há uma diferença apenas na terminologia, uma vez que não há alteração no sentido, sendo para ambos o mesmo. Ambos significam que, permanecendo alguma dúvida no caso concreto, a interpretação que deve prevalecer é aquela favorável ao mais fraco, ao hipossuficiente, ao vulnerável, sendo que no tocante à luta entre capital e trabalho, invariavelmente o trabalhador é o mais vulnerável. É o mais hipossuficiente. Assim sendo, eu acabei de falar isso. Isso aqui, ó, é do site Os Principais Princípios Norteadores do Direito do Trabalho, Juscom. Just.com, na verdade, né? O nome do site é just.com. Você pode ler à vontade, meu amigo. Eu tô lendo porque não tenho nada melhor pra fazer. Tô brincando, tenho sim. Explana Henrique Correia. Quando houver várias interpretações sobre a mesma norma, o intérprete utilizará a interpretação mais favorável, benéfica ao trabalhador. Ressalta-se que esse princípio foi superado pelo princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Ademais, não se aplica o princípio indúbio pro operário na área processual. Evidencia-se, portanto, que o princípio do indúbio pro mísero está ligado a um princípio maior, qual seja o princípio da proteção, sendo que foi importado para o direito do trabalho pelo princípio indúbio pro réu previsto no direito penal. Olha que coisa louca, né? Que beleza, essa intricadade entre os direitos. Que bonito, que amizade. Princípio da norma mais favorável. Ao contrário do direito comum, o direito do trabalho, quando houver muitas normas sobre a mesma matéria, a pirâmide para se chegar à conclusão de qual norma aplicar não serão a Constituição Federal, leis federais, convenções coletivas ou regulamento da empresa, obrigatoriamente, mas sim aquela norma que é mais favorável dentre as várias diferentes em vigor. O doutrinador Maurício Godinho leciona acerca da observância desse princípio. No instante de elaboração da regra, a princípio orientador da ação legislativa, ou no contexto do confronto entre regras concorrentes, princípio orientador do processo de hierarquização de normas trabalhistas, ou, por fim, no contexto de interpretação das regras jurídicas, princípio orientador no processo de revelação do sentido da regra trabalhista. O princípio da norma mais favorável busca aplicar o que mais favoreça o trabalhador, independentemente da sua hierarquia. Com isso, busca-se uma utilização mais equânime da lei para aquele que é hipossuficiente. Esse carro ficou dando buzinaço aqui, não gostei muito não. Tinha até perdido. Princípio da irrenunciabilidade das garantias legais do trabalhador. Durante o contrato de trabalho, o empregado não pode, em regra, renunciar a seus direitos trabalhistas, tendo em vista que há uma presença da subordinação do empregado em frente ao empregador. Portanto, caso haja prejuízo para o empregado, o ato será declarado nulo. Para exemplificar, temos os artigos 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar ou impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 7º, inciso 6º da CF. Menciona a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, que são muito importantes, tá? O Ministério Público do Trabalho é quem mais fiscaliza a aplicação do princípio em tela, em vez que é muito recorrente na prática empregadores coagirem seus empregados a abrirem mão de determinado direito. Princípio da irredutibilidade salarial.
tem por finalidade resguardar o empregado para que o mesmo não tenha seu salário reduzido pelo empregador. O princípio em tela tem o escopo de proporcionar estabilidade econômica para o empregado. Porém, necessário se faz esclarecer que isso é uma norma de indisponibilidade relativa. Nesse sentido, entende que, em vista que o salário representa a subsistência do trabalhador e principalmente por ser uma contraprestação de sua parte, a redução do salário é vedada, né? Porque é muito importante deixar claro que esses princípios vão levar em conta muito dos direitos fundamentais e humanos da nossa Constituição e da nossa atualidade, né? Sempre visando o bem-estar, a paz social e tudo mais. Princípio da primazia da realidade. O princípio em questão instrumentaliza-se no conceito de que a realidade fática deve prevalecer sobre os dispositivos do contrato previamente estipulados, pois é absolutamente comum, em muitos casos, as partes acordarem de uma forma, porém na prática o contrato é cumprido de outra forma. Assim, tal princípio está ligado com o princípio da verdade real, o que faz parte da doutrina penal. O que Maurício Godinho Delgado fala? No direito do trabalho deve-se pesquisar, preferentemente, a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviço, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica. A prática habitual altera o contrato pactuado, gerando diversos direitos e obrigações novos às partes contratantes, respeitada a fronteira da inalterabilidade contratual lesiva, né? Em resumo, o princípio em comento busca a verdade dos fatos sobre a forma. E assim, não é porque você tem uma carteira de trabalho que esse é automaticamente um documento indubitável e com todos os valores que uma prova pode ter, entendeu? Às vezes você pode escrever uma coisa na sua carteira de trabalho e agir de outra forma na prática, né? Caso concreto. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas. O princípio em comento explana as regras do direito do trabalho e que elas não estão sujeitas, em regra, à alteração pela vontade das partes. Assim, identifica-se que as normas trabalhistas são impositivas, restringindo a autonomia das partes no que toca às condições contratuais. Princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, como os demais, é bem favorável ao trabalhador, presumindo que o contrato de trabalho será realizado por prazo determinado. Em regra, né? Ainda, com o transcorrer do tempo, vários benefícios vão se incorporando em seu patrimônio jurídico, determinadas vantagens, muitas vezes alcançadas pelas negociações coletivas e também pelas inovações legislativas. Há ainda aquelas que são de caráter pessoal, dentre as quais se destacam adicionais e promoções que derivam da sua habitualidade, começam a integrar o contrato de trabalho. Seria a estabilidade do servidor público um exemplo disso? Cadê? Porque olha aqui, ó, vários benefícios vão se incorporando, né? Então, será realizado em prazo determinado. Acho que não, cara. Acho que não. Porque, de fato, o negócio não pode tirar a estabilidade do servidor público, mas eu acho que não se encaixa aqui. Não. Desculpa aí. Com o objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e ao incorporá-lo ao organismo empresarial. Para entender esse princípio, cumpre ressaltar que uma característica do contrato de trabalho é o trato sucessivo, ou seja, ele não se esgota mediante a realização de instantânea de certo ato, mas perdura no tempo. Há exceções, como se vê nos contratos de prazo determinado e no contrato de trabalho temporário. Esse princípio tem como finalidade preservar o contrato de trabalho com a empresa. Princípio da inalterabilidade. Respeita. Desculpa. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. Esse princípio está inspirado no direito comum, de modo que os acordos sejam cumpridos conforme o contrato determinado.
Como o próprio nome já diz, ou induz, o princípio em comento busca evitar qualquer tipo de alteração no contrato do empregado que venha a lesá-lo. Veja aí o 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação pelas partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Henrique Correia salienta que é proibido qualquer alteração que seja prejudicial ao empregado, mesmo que a consentimento deste. Com isso, conforme vaticina o artigo 2º da CLT, os riscos de empreendimento são suportados de maneira exclusiva pelo empregador. Princípio da razoabilidade. Esse princípio está em sintonia com a subjetividade do ser humano, na medida em que agem conforme a razão, utilizando o senso de razoabilidade nas questões pertinentes para alcançar os melhores meios para a consecução de resultados pretendidos. O princípio da razoabilidade consiste na afirmação essencial de que o ser humano, em suas relações trabalhistas, procede e deve proceder conforme a razão, segundo Américo Plá Rodrigues. O princípio da boa-fé determina obrigações tanto para o empregado quanto para o empregador, com a finalidade de harmonizar a relação de trabalho. Esse princípio é visto como um informante para todo o ordenamento jurídico, trazendo condutas morais e jurídicas. Percebe-se que os princípios do direito do trabalho têm a função tanto hermenêutica quanto normativa na ciência jurídica, com a intenção de proteger não apenas o empregado, mas sim os direitos previstos em nosso ordenamento jurídico. A parte principiológica de um ramo jurídico é de extrema importância para traçar as diretrizes a serem seguidas pelo legislador, intérprete e operador do direito.